Bom dia a todos, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja convosco. É uma alegria grande poder estar aqui com vocês. Estamos aí em mais um dia, uma nova jornada. E o tema de hoje é a continuidade de ontem. Ontem nós falamos em Efésios, capítulo 4, versos 11 e 12, de dons que aperfeiçoam o corpo de Cristo, que mantêm uma unidade. E esses dons seriam o apostolado, né? Profetas, evangelistas e pastores e mestres. Os pastores, que são aqueles que os outros se submetem, tá? Né? Foi isso que a gente falou ontem. Não é fácil você hoje submeter-se a alguém. Não é só pastor, ou seja, não é só ter que ouvir o pastor, obedecer o pastor, porque este pastor, ele também é mestre, ele também ensina, e este pastores e mestres, e este que ensina, conforme o que nós já lemos em Romanos 12, vive o que ensina. Então, não é fácil. Não é só ser pastor, então é pastor e aquele que vive o que ensina. Quando a gente vê esses quatro tipos de dons, os apóstolos, profetas, evangelistas e os pastores que vivem o que ensinam, se é que a gente poderia dizer desse jeito, eles aperfeiçoam. O objetivo deles é aperfeiçoar o corpo, a unidade de Cristo. E aí vem os dons. Por que querem? Por que o objetivo de Deus é aperfeiçoar o corpo de Cristo? O corpo dele mesmo, né? Por que, que o Senhor quer aperfeiçoar esse corpo? E aí os versos 13 e 14 vão explicar por que, que o Senhor deseja que este corpo, que esta igreja seja aperfeiçoada. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus Pai querido, agradecemos a Ti as bênçãos, vamos continuar o tema de ontem, agora nestes dois versos seguintes, talvez até o verso 15, para nos dar a entender também melhor. E abra a nossa compreensão para que realmente sejamos firmes e sermos como homens e mulheres de Deus, não como crianças espiritualmente, fracos, falhos, mas nos ajude a sermos fortes espiritualmente. Te pedimos isso, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. O dia aqui está nublado, eu não sei como é que está o seu dia aí, mas espero que esteja um dia bom, mesmo sendo nublado ou não, que a graça do Senhor sempre esteja com você. O título da mensagem seria: Somos nós meninos espiritualmente? O objetivo dessa mensagem, da continuidade, é para que a gente não seja como meninos ou meninas sendo espirituais, né? No sentido espiritual. Agora, esse sentido espiritual de meninos e meninas é no sentido de que você é fraco, falho, imaturo. Então, é neste sentido. Até porque esse é o contexto aqui, a gente vai ler sobre isso. Olha só o que diz o verso 13. Até que cheguemos à unidade da fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados por todo lado, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela artimanha de homens e pela astúcia dos que induzem ao erro, mas segundo a verdade em amor. Aqui a gente vê basicamente isso que eu falei agora, né? Para a gente não ser como criança. Note, quando Jesus está falando que para ir para o reino dos céus precisa ser como criança, ele não está falando nesse contexto. Ele está falando no sentido de confiança. Quando a criança, as crianças pequeninas, porque ali é pequeninos, bebês, confiam nos seus pais, elas confiam nos seus pais para que tudo que seus pais fizerem, eles vão estar ali confiando, crendo nos seus pais. Então,
Nós precisamos ter essa mesma confiança que um filho pequeno tem no seu pai, termos em Deus. Se formos assim, como crianças, nós entraremos no reino dos céus. O contexto aqui é homem maduro, alguém forte. Por isso ele fala que ele concede apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, aperfeiçoamento dos santos para o serviço. Então, todos nós temos o nosso ministério e estamos sendo aperfeiçoados. Neste conceito de aperfeiçoamento, vem o verso 13, para que, olha só, no original seria tanto quanto cada um alcance, ou alcancemos, né, todos nós. Do outro lado, o objetivo, essa palavra aí, cheguemos à unidade da fé, que está traduzido, no original é alcancemos. Alcancemos do outro lado, como se estivéssemos atravessando uma margem de um rio, talvez, e a gente consegue chegar do outro lado. Ou seja, trazendo para a vida espiritual é indo em direção aos céus, chegando até a cidade santa, chegando até o novo céu e a nova terra. Então, o objetivo daqueles 4 dons especiais que edificam todo o corpo de Cristo é para que este corpo, eu e você, inclusive estes, enquanto os apóstolos estavam aperfeiçoando os santos, eles mesmos estavam sendo aperfeiçoados. Se lembra que a característica da palavra apóstolo é alguém que está indo em liberdade? Então, ao falar de liberdade para outros e salvando, levando a salvação para outros, eles mesmos estavam sendo salvos. E nesse contexto, olha só, quando a gente chega do outro lado, no original seria alcancemos do outro lado, em direção à unidade da fé. Essa unidade é unidade, unanimidade. No original é unidade e unanimidade. Queridos, não pode haver um corpo de Cristo, cada um pensando de um jeito. Não pode haver um corpo de Cristo tendo a mesma fé, pensando, não, eu acho que é assim. Não, eu acho que é assim. Você percebe que hoje, no meio cristão, há uma divisão de algumas coisas, que são pontos fundamentais? Somos predestinados ou não somos predestinados? O Senhor já escolheu todos de antemão, uns para a vergonha e outros, ou não? Aí fica naquilo ali. Aí você gasta tempo estudando e tal, você pega texto da Bíblia, trazendo para o contexto do Adventismo. O que, que a gente pode ouvir? Ah, tem trindade ou não tem? É porque é coisa pagã, porque não é coisa pagã e fica naquilo ali. Pode comer isso, não pode comer aquilo, sabe? As pessoas estão buscando. Porque o dízimo está sendo usado assim, o dízimo está sendo usado assado, pastor fica dizendo que é ungido do Senhor para ninguém questionar. Que unidade é essa? Essa a unidade que o Senhor quer, por isso os 4 dons. Os 4 dons que, de maneira especial, nos ajuda a esta unidade. Lógico que esta unidade e uniformidade tem a ver com doutrina. Queridos, as nossas doutrinas precisam ser unidas, precisam ser juntas, precisa ter o mesmo pensamento, o mesmo propósito. Cada apóstolo, eles tinham as suas personalidades. Uns eram mais fortes, outros eram mais mansos. No entanto, todos eles concordavam em pregar o evangelho. E quando havia uma desavença, se reuniam, contava qual era o problema. Pedro, mesmo quando conversou com os gentios, ele teve que dar satisfação. E depois que ele deu satisfação, a Bíblia diz que todos concordaram, todos ficaram satisfeitos. Teve lá o problema de Atos 15, e aí o povo reuniu, olha, vamos dizer que vocês não podem comer carne sacrificada a ídolos, é adultério, e nem carne sufocada, na adoração de ídolos e tal.
e pode enviar para quem não é judeu. Então, nesse contexto, a unidade nós precisamos ter, ser um de fé. Nós, como corpo de Cristo, mesmo tendo as nossas diferenças de personalidade. Agora, não no corpo de Cristo. Então, o que, que falta para o corpo de Cristo ser unido? Ah, falta isso, falta aquilo outro. Falta pastor ser melhor. Ore por ele. Clame, interceda por ele. Clame mesmo. Somos homens e mulheres de oração ou não? Quando tem algo de errado na sua vida, o que que você faz? Quando você está passando por lutas e dificuldades, qual é a sua missão? É orar? É buscar ao Senhor uma resposta? Ou reclamar? Ou, sabe, entregar para a Deus dará, Deus vai dar. Deus pode e deve usar a mim e a você. E o texto ainda continua dizendo o seguinte, olha, para que todos cheguemos à unidade de fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus e a perfeita varonilidade. Esse pleno conhecimento é o sentido de homem, tá? Esse é o conhecimento preciso e correto do que é Deus, das coisas de Deus, em direção à perfeita varonilidade. Então, essa perfeita varonilidade, o sentido original seria homem completo de Deus, homem perfeito. Só que esta perfeição tem a ver com maturidade. Não é perfeição no sentido sem pecado, que muitos confundem, ou que dizem que podem viver sem pecado. Eu também não estou dizendo que a gente deva viver com pecado. A gente deve lutar contra o pecado. Mas mesmo que a gente vença atos pecaminosos, então eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu lutei e venci aquilo ali, eu internamente, como ser humano, continuo sendo pecador. Por isso a luta aqui internamente. A gente só vai parar de ter essa luta, querido, no novo céu e na nova terra. Enquanto isso, eu continuo dizendo, eu e você somos pecadores. Não estou, de maneira nenhuma, arranjando uma justificativa para pecar, porque pecar não é só as ações externas, é muito mais do que isso. Por que que nós precisamos de um Salvador? Por que um indivíduo lá que viveu 40, 50 anos, Moisés, 120 anos, 120 anos, ele feriu a rocha uma vez, quando não deveria ter ferido, e ele matou um egípcio. Sim, ele errou, matou um egípcio. Em 120 anos. E aí você, talvez a gente não matou, mas e o resto? Pecado. Sabe? E aí você fica assim, não, mas não é possível, o cara cometeu dois errinhos aí e é pecador? É pecador. Porque o pecado não é ato. Se fosse ato, bastava a gente trucidar o ato. Jesus disse: seu olho te escandaliza, arranca. Olho é de olhar, meu irmão. Redundante, né? É de olhar. Se o teu olho te escandaliza, arranca. É melhor ir para o céu sem um olho do que. Então, nesse contexto, querido, essa perfeita varonilidade é o homem varão, mas é no sentido de maduro e não uma criança. E perfeito, perfeito, olha só, essa palavra perfeito quer dizer o seguinte: o sentido é de término, de resultado. Ou seja, é o resultado, é o final, não é o meio ou o início. Tem gente que. E o final nosso, queridos, não é agora. Tem gente que acha que já chegou ao final. Eu já sou perfeito, eu não peco mais, pastor, eu já cheguei no meu final.
Quando alguém falou uma vez isso para mim, eu falei, cara, por que que você ainda não foi arrebatado, querido? Querido, falei para ele. Pô, você não peca já tem 10 anos que você não peca. Parabéns. Mas por que que você ainda não foi arrebatado? Eu vou te dizer por que que você não foi arrebatado, falei para ele. Porque você está cheio de pecado. E normalmente as pessoas que dizem que não têm pecado são as que mais têm. Porque escondem, sufocam. Porque essa perfeição, o sentido da palavra perfeição é você, o término. O sentido é o término, é o resultado, é a parte final. Olha só, eu fui batizado quando eu tinha 9 anos. Independente se nasci na igreja ou não, eu nasci, né? Nascido de igreja é uma expressão que a gente, à medida do possível, nasce em hospitais e tal. Batizado com 9 anos, cresci na jornada, hoje sou pastor, tenho minha vida espiritual. Eu te pergunto, completei? Eu completei? Não. Então eu não sou perfeito. Pelo termo bíblico, não sou perfeito. Porque o objetivo de ser perfeito é o término, é a conclusão. Porque tem muita gente que é perfeita hoje, bonitona, tal, e depois cadê? Não está mais na igreja. Se revoltou contra a igreja, saiu da igreja, começa a dizer que A, B, C, D, tá tudo apostatado. Que perfeição é essa? Não devolve mais dízimo, porque eu não confio nos homens. A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no. Não confie em homens, confie em Deus. Só que Deus tem os seus homens. Porque Deus não faz nada sem revelar primeiro aos seus servos, os profetas. Então, se servo, se profeta, a gente viu ontem que é um instrumento de Deus, Deus tem. Deus tem. E você lê a Bíblia porque Deus usou um homem para escrever. Deus usou um outro para traduzir. Tudo tem homem, meu irmão. Tudo tem homem. Então, neste ponto, nós precisamos entender, querido, que a perfeição que o Senhor nos pede, a perfeita varonilidade, não é o meio e não é o início. Ele é a conclusão de tudo. Sabe? Quando chegar lá no fim, quando completar a carreira que Paulo completou, quando já está ou esperando a morte, ou sendo julgado, né? Porque a Bíblia fala que no tempo final nós vamos ser perseguidos, sabe? Naquela hora, lá no final, você fazer uma reflexão da sua vida e dizer assim: completei minha carreira, alcancei a minha perfeição, que não tem nada a ver de ser perfeito sem pecar, tem a ver com pleno conhecimento de Deus, tem a ver com plena gratidão, pleno carinho de Deus ou por Deus, por tudo aquilo que Ele fez na minha vida e na sua. Sabe, é você chegar a um estágio que você fale assim: Senhor, eu já não erro mais essas coisas. Eu já não cometo esses pecados que eu cometia quando eu era menino, mas eu ainda sou pecador. Luto para continuar não caindo. Luto todos os dias. Só o Senhor para me salvar. Isso é perfeição de Deus, porque é lá no final. E eu não estou dizendo também que nós vamos alcançar um estágio, porque tem gente que pensa assim, que o Espírito Santo vai sair, né, da terra, e eu vou ser perfeita, porque eu vou ficar em pé diante do Senhor. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da minha salvação e da sua salvação. Se o Espírito Santo é o penhor, o que que é o penhor? Penhor, ó, eu tenho uma aliança aqui. Antigamente, tinha gente que fazia, ele ia a um banco, a uma instituição e penhorava. Pegava um dinheiro e não tinha crédito, cartão de crédito, e fazia o quê? Pegava as
seu anel ou alguma outra coisa de valor e deixava como garantia. Eu vou penhorar. Eu estou penhorando aqui, Senhor. Eu preciso aí de, sei lá, R$ 200, R$ 1.000. Eu estou penhorando aqui. E você pega aquele dinheiro. Tem a data X para você devolver aquele dinheiro. E a garantia de que você vai pagar, meu irmão, é a sua aliança ou outra coisa. Se você não pagasse, aquela aliança nunca mais voltava para você, era a garantia. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Você já imaginou Jesus vindo nas nuvens dos céus, você ficando em pé, resistindo ao Senhor vindo nas nuvens dos céus, mas sem o penhor, porque o Espírito Santo já foi e já se retirou? Porque nós temos que viver sem quem? Deus me livre. O templo, o meu corpo é o templo do Espírito Santo. Ele não pode sair. Se ele sair, tô mal, tô perdido. E isso é um tipo de vento de doutrina que eu acabei de ler. Percebe? Tá cheio de gente. Não, porque a última geração. Que última geração, meu irmão? A última geração, sim, tem que ser firme no Senhor, mas jamais deixar o Espírito Santo ir embora. O Espírito Santo vai se retirar da terra, meu amigo. Você não é um morador da terra, você é filho do rei do universo. Morador da terra são os ímpios. Então, é questão de entendimento. Então, aqui está dizendo, nós precisamos, à medida da estatura e da plenitude de Cristo, para que não sejamos como meninos agitados. Essa expressão meninos é literalmente, no original, fui procurar essa expressão menino. É, não é menino, é criancinha mesmo, tá? No original, é criancinha, infante, né? Menor de idade, imaturo, inexperiente. Então, o objetivo não é falar que a gente é menino ou criancinha, mas que a gente está sendo imaturo. Por isso, está sendo levado pelos ventos de doutrina. Um fala uma coisa, outro fala outra, e a gente vai. Hoje está cheio de gente, basta botar aí blog, adventismo, não sei o quê, papapá, papapá, aí junta um nome, e aí o povo vai, o povo discute, o povo reclama, o povo fala e tal. Tem muita gente querendo buscar a verdade? Tem muita gente buscando a verdade. As pessoas estão sedentas. Tem líder que deveria estar ensinando a verdade, porque pastor e mestre não pode ser só um, tem que ser os dois. Os dois juntos. Está aqui. Escrito e inspirado pelo apóstolo Paulo. Não sou eu que estou dizendo. Sim, tem que pastorear. Pastorear e ensinar. Não tem como ser um pastor sem ensinar. Não tem como ser um pastor se não viver. Tem que viver. Os apóstolos, vocês acham que não viviam isso? Os evangelistas, os profetas. Pois lá no Antigo Testamento, um homem de Deus falou, depois não obedeceu. A Balaão, olha o que aconteceu com Balaão. Estou indo para a parte final, queridos. A parte final do verso 14, olha só. Se formos como meninos no sentido de imaturos, vamos ser agitados para um lado e para o outro. No original, literalmente, é algo parecido. É assim, sendo agitados pelas ondas. Aqui foi traduzido por agitados de um lado para o outro, né? Você para um lado, para o outro. No original é agitados pelas ondas do mar. Quer ver? Não, não, ondas do mar não, foi um acréscimo, né? Pode tirar esse acréscimo. Agitados pelas ondas. Pelas ondas, sabe? Chegou uma ideia nova, chegou uma luz, nova luz, está cheio de gente com nova luz. Gente, que nova luz? A luz está aqui. Não tem nada de nova luz. Não existe nova luz. Essas novas luzes que aparecem aí é trevas. A última parte escrita na Bíblia
Tem mais de 1900 anos. Estuda a Bíblia, querido. Já disse ontem que eu acredito, e a igreja também acredita, que Ellen White recebeu um dom de profecia. Então, ela é um instrumento também de Deus. Ela não é a Bíblia. Ela não substitui a palavra de Deus, ela não é. A, a sola escritura é isso aqui. Só isso aqui me salva. Agora, Ellen White e outros podem nos ensinar, guiar para o estudo mais aprofundado desta palavra, mas não vão substituir. Entendem? O que eu estou lendo, buscando, pregando para vocês, não vai substituir. Vocês precisam estudar por si só. O que eu falo, o que eu prego no meu canal todos os dias é apenas orientações que vão nos ajudar. Um fiel estudo, porque tem me ajudado. E eu termino dizendo essa parte aqui, levados no original sendo agitados pelas ondas e levados a qualquer lugar. Essa outra parte aqui, quando diz aqui, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, no original é levados a qualquer lugar. No sentido de alguém sendo carregado ali e aqui. Pega o pastor, bota ali. Pega o outro pastor e bota acolá. Bota, tá, sabe? Joga. E tem gente que é assim. Individualmente sendo por ventos de ensinamentos. Essa doutrina aí, ensinamento. E pela artimanha, essa palavra artimanha, queridos, sabe o que significa no original? Jogar dados. Jogar dado. Aqueles dadinhos que a pessoa joga. E eu fiquei pensando assim: o povo joga com os filhos de Deus. O povo pensa que a nossa vida são dados para serem jogados. Isso é no original a palavra artimanha. Não deixe que as pessoas joguem em você como dados. Por favor, ouça os apóstolos, os profetas, os evangelistas, pastores e mestres, porque eles foram dons de Deus para aperfeiçoar a sua igreja. Possa existir hoje estes que têm estes dons que não estejam aperfeiçoando a igreja? Pode. Infelizmente, pode. Vai chegar o dia do julgamento dele. Mas que você não aceite ser jogado como um dado, como se fosse lançar sorte, sabe? Com a sua vida. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, Pai querido, de maneira muito especial te pedimos a tua graça, a tua bênção. Nos ajude, Senhor. Que não sejamos como crianças no sentido de ainda imaturo, de não conhecermos tudo e sermos levados, agitados pelas ondas, carregados ali ou acolá, sendo jogado como dados, como as pessoas que jogam aí fora jogam. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nos ajude a não seguirmos falsos líderes e nos dê a vitória. Ajuda-nos a buscar o dom profético que já está inscrito. Ajuda-nos a ler a tua palavra e meditar nela dia e noite, para que possamos ser perfeitos quando completarmos a nossa carreira. Nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém.